Uma tragédia sem precedentes destruiu tudo o que o povo conhecia. Plantações foram devastadas, alimentos desapareceram e a esperança parecia ter se apagado. Mas aquilo não era apenas um desastre natural ou uma crise passageira. Era um aviso direto do trono de Deus. O profeta Joel surge em um momento de desespero nacional. O que parecia ser apenas o fim de uma colheita era, na verdade, o início de um julgamento que forçaria toda uma nação a olhar para o alto. Joel profetizou para Judá. O povo de Deus vivia um período de relativa paz externa, sem guerras iminentes ou exércitos invasores nos portões. Mas algo inesperado e terrível aconteceu, uma praga de gafanhotos de proporções apocalípticas. Judá estava em um momento de aparente segurança, mas o coração do povo havia se tornado morno. A religião havia se tornado um ritual vazio. Deus precisava de algo drástico para quebrar essa dormência espiritual. A destruição foi absoluta. Não sobrou nada para o sustento físico nem para as ofertas no templo. A economia e a vida religiosa pararam. Era o silêncio da desolação que gritava por uma resposta. Joel revelou que aquela catástrofe tinha um propósito divino: despertar o povo do seu sono. Deus permitiu que a crise chegasse ao limite para que o povo percebesse o quanto haviam se afastado da sua fonte de vida. A praga era um sinal de aviso. Se o povo não respondesse ao chamado, algo ainda maior estava por vir. O sofrimento atual era apenas um prelúdio do que Joel chamaria de o dia do Senhor. O profeta declarou com autoridade: rasguem o coração e não as vestes. Deus não estava interessado em manifestações externas de luto ou arrependimentos superficiais. Ele buscava uma mudança na essência. Mudar de direção, voltar-se para o Criador de todo o coração. Essa era a única via para a restauração. Joel enfatizou que Deus é misericordioso e tardio em irar-se, sempre pronto para acolher quem volta com sinceridade. Mesmo em meio ao juízo, a mensagem de Joel é carregada de esperança. Ele mostra que as crises permitidas por Deus não são para a destruição final, mas para a correção e retorno à comunhão. E então Joel revela a promessa mais poderosa de seu livro: depois disso, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Uma profecia que transcenderia séculos e alcançaria todas as nações. Séculos mais tarde, no dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro citaria Joel para explicar o que estava acontecendo. O Espírito de Deus não seria mais restrito a reis e profetas, mas estaria disponível para todos. Filhos e filhas profetizariam, jovens teriam visões e velhos teriam sonhos. A presença de Deus seria democratizada, guiando e fortalecendo cada crente em sua jornada espiritual. Joel foi o profeta da transição para uma nova era de relacionamento com o divino. Ele preparou o caminho para entendermos que a vida espiritual plena depende da habitação do Espírito de Deus em nós. Mas o livro de Joel também olha para o fim dos tempos. Ele descreve o dia do Senhor como um dia de trevas e de luz, de julgamento final sobre a maldade humana e de vindicação para os justos. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Joel não suaviza a realidade do juízo divino contra a rebeldia, lembrando-nos da santidade de Deus. Contudo, a promessa de salvação permanece. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No meio do caos e do julgamento, Deus é o refúgio seguro para o seu povo. Joel nos ensina que Deus é o Senhor da história. Ele controla as pragas, os exércitos e o tempo. Sua mão está sobre todas as coisas, conduzindo-as para a restauração final de sua criação. Deus prometeu restituir os anos que foram devorados pelos gafanhotos. A terra voltaria a florescer, o vinho e o azeite transbordariam. A abundância material seria um reflexo da restauração espiritual.
A mensagem de Joel continua ecoando hoje. Vivemos em tempos de crises e incertezas que muitas vezes servem para nos questionar: onde está o nosso coração? Estamos vivendo apenas para o agora ou para a eternidade? A crise não é apenas um problema a ser resolvido, mas uma oportunidade de despertar. Joel nos convida a recalibrar nossa vida espiritual e a buscar a presença do Espírito Santo diariamente. O arrependimento não é um fardo, mas a porta para a liberdade. É o reconhecimento de que precisamos de Deus mais do que de qualquer colheita ou segurança terrena. Como você tem respondido aos avisos de Deus? Busque ao Senhor enquanto Ele se deixa achar. O derramamento do Espírito ainda é uma realidade para aqueles que o buscam com sede. Há uma fonte inesgotável de vida disponível para você hoje. Joel deixou um legado de vigilância e esperança. Suas palavras nos lembram que o julgamento é real, mas a misericórdia de Deus é maior para aqueles que se voltam para Ele com sinceridade. Mas a história dos profetas continua. No próximo episódio, conheceremos Obadias, o profeta que anunciou a destruição de uma nação vizinha por causa de seu orgulho e maldade contra Judá. Você entenderá por que o orgulho de Edom foi sua ruína, e como Deus defende o seu povo mesmo quando eles parecem estar sós. Uma lição poderosa sobre justiça e soberania divina. Acompanhe esta jornada pelos profetas menores e descubra como cada um deles traz uma peça fundamental do quebra-cabeça do plano de redenção de Deus para a humanidade. Se esta exploração sobre Joel trouxe uma nova perspectiva para a sua vida, deixe seu comentário abaixo, compartilhe o que mais te tocou nesta mensagem de arrependimento e esperança.